Quer que eu pare? Ele sussurrou rouco ao descobrir que ela nunca havia sido tocada daquele jeito. E quando ela respondeu, não, continua, por favor, algo nele mudou para sempre. De onde você está assistindo? Conta pra gente nos comentários. E se você ama histórias que fazem seu coração disparar, se inscreve no canal e deixa aquele like. Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela tarde de outubro, transformando as ruas em espelhos líquidos que refletiam um céu cinzento. Ricardo Almeida se deteve sob a marquise do MASP, sacudindo a água de seu casaco de cachemire italiano, enquanto praguejava em silêncio. Aos 40 anos detestava imprevistos. Sua vida, como seu império de construção civil, havia sido edificada sobre a base da precisão e do controle absoluto. Foi então que a viu. Estava na ponta dos pés, com o nariz praticamente colado ao vidro da entrada lateral do museu, completamente alheia à sua presença. Seu vestido simples, levemente úmido pela chuva, contrastava com a elegância solene do edifício. Seu cabelo castanho, preso em uma trança desajeitada, pingava sobre seus ombros estreitos. Mas o que capturou irremediavelmente sua atenção foi a expressão de absoluto deslumbramento em seu rosto enquanto contemplava de fora as reproduções de Portinari que decoravam o saguão. Existem pessoas que atravessam a vida como turistas e outras que a habitam como se cada instante fosse uma obra-prima a ser descoberta, pensou Ricardo, surpreendendo-se com aquela reflexão imprópria de seu pragmatismo habitual. É melhor visto de dentro, disse, sem planejar suas palavras. Ela sobressaltou-se, virando-se com os olhos bem abertos, olhos da cor do âmbar banhado pelo sol. Eu sei, respondeu com um sorriso tímido, mas luminoso. Mas hoje eu não poderia pagar a entrada. Havia uma dignidade em sua forma de admiti-lo que o desarmou por completo. Sem filtro corporativo, sem cálculo social. Sou Ricardo Almeida, apresentou-se, estendendo sua mão em um gesto que parecia formal demais debaixo da chuva paulistana. E eu adoraria convidá-la para entrar. Ela hesitou por um instante, estudando-o com uma mistura de cautela e curiosidade. Sou Juliana Santos, respondeu finalmente apertando sua mão. Por que você faria isso por uma desconhecida? A pergunta o pegou desprevenido. Em seu mundo, ninguém questionava os motivos quando se oferecia algo valioso. Todos simplesmente aceitavam. Porque você parece realmente querer ver, respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. E porque eu conheço cada canto deste museu, mas faz anos que não o vejo de verdade. Assim começou tudo, sob a chuva outonal de São Paulo, com um encontro casual que nenhum dos dois poderia imaginar que alteraria o curso de suas vidas para sempre. Enquanto atravessavam juntos as salas do MASP, ele redescobrindo a arte através dos olhos maravilhados dela, algo começou a despertar em Ricardo, algo que estava adormecido há muito tempo sob o peso de contratos, negociações e contas bancárias. Foi precisamente diante de retirantes que notou que ela tremia ligeiramente. — Está com frio? Perguntou, já tirando o casaco. — Não, respondeu Juliana, sem desviar os olhos da obra. — É que... você não sente? Como ele te olha diretamente através dos tempos, como se pudesse ver quem você é realmente. E nesse momento, sob o olhar daquelas figuras nordestinas retratadas por Portinari, Ricardo sentiu que alguém realmente o via pela primeira vez em muitos anos. Construtora Almeida? Os olhos de Juliana se abriram com surpresa, enquanto segurava o jornal diante dela. Você é aquele Ricardo Almeida? Haviam-se passado 3 semanas desde seu encontro no museu. 3 semanas de coincidências cuidadosamente orquestradas por ele. Um convite para uma exposição no MAN, um passeio aparentemente improvisado pelo Ibirapuera, uma visita a uma livraria antiga na Vila Madalena. E agora, finalmente, havia conseguido que ela aceitasse tomar um café em uma pequena cafeteria perto do Largo da Batata. Suponho que sim, respondeu, desconfortável pela primeira vez em muito tempo. A fotografia o mostrava cortando a fita inaugural de um novo condomínio residencial em Campinas, com sua habitual expressão impenetrável. Você construiu aquelas torres em Santos, continuou ela, com um tom que ele não conseguiu decifrar. Meu tio trabalhou nessa obra.
Ele dizia que você era um homem impossível de agradar, mas que nunca economizava na qualidade dos materiais nem na segurança dos trabalhadores. Ricardo tomou um gole de café, ganhando tempo. Seria um elogio? Uma acusação? Com Juliana nunca podia ter certeza, e essa imprevisibilidade era tão desconcertante quanto viciante. A excelência não é negociável, respondeu finalmente. E a vida das pessoas que trabalham para mim tampouco. Ela o estudou por um momento, como se avaliasse a autenticidade de suas palavras. Por que não me disse quem você era desde o início? A pergunta pairou entre eles, simples, mas profunda. Ricardo contemplou o movimento da cafeteria, buscando uma resposta que nem ele mesmo compreendia totalmente. Porque com você, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava ser Ricardo Almeida, o empresário. Podia ser simplesmente eu. Os dias se transformaram em semanas, e Ricardo descobriu, fascinado, o mundo de Juliana. Acompanhou-a à casa de repouso na Liberdade onde trabalhava. Observou como lia com infinita paciência para seu Antônio, um antigo professor com Alzheimer que já não reconhecia a própria família, mas cujos olhos se iluminavam quando ela recitava poemas de Carlos Drummond de Andrade. Viu-a organizar atividades para idosos esquecidos por suas famílias, transformando tardes cinzentas em momentos de dignidade e alegria. Enquanto isso, ela começou a vislumbrar fragmentos do universo de Ricardo. Aceitou não sem certa resistência acompanhá-lo a um jantar beneficente no Hotel Unique. Sentiu-se deslocada com seu único vestido formal entre mulheres adornadas com joias e homens de ternos impecáveis. Mas quando ele a apresentou com orgulho a sócios e concorrentes, sentiu que algo estava mudando entre eles, algo que transcendia seus mundos aparentemente irreconciliáveis. Uma noite, enquanto jantavam no apartamento de cobertura de Ricardo, com vista para uma São Paulo iluminada, ele perguntou sobre seus sonhos. Quero criar uma biblioteca comunitária no bairro onde cresci, respondeu ela, com os olhos brilhantes de paixão. Um lugar onde as crianças possam descobrir mundos entre páginas, onde os idosos compartilhem suas histórias, onde ninguém se sinta invisível. Você poderia fazer muito mais, disse ele, cativado por seu entusiasmo. Com os recursos adequados, poderia criar uma rede de centros culturais, programas educacionais. Ela negou com a cabeça, interrompendo-o suavemente. Não preciso de um império, Ricardo. Só de um lugar real, com pessoas reais, onde eu possa fazer uma diferença tangível todos os dias. E nesse momento, algo se quebrou dentro dele. Toda a sua vida havia sido construir mais alto, maior, mais impressionante. Mas essa jovem de 21 anos estava lhe ensinando que talvez a verdadeira grandeza residisse no pequeno, no autêntico, no profundamente humano. A primeira vez que a beijou foi em sua biblioteca particular, rodeados de primeiras edições e manuscritos antigos que ele havia colecionado obsessivamente durante anos, mais como investimentos do que como objetos de paixão. Estava mostrando a ela um exemplar original de Grande Sertão Veredas, quando seus dedos se tocaram acidentalmente. O contato enviou uma corrente elétrica através de seu corpo, tão inesperada quanto irresistível. Sua mão tremeu ao tocar o rosto de Juliana. Não era o gesto seguro do conquistador experiente. Era o tremor do adolescente diante de seu primeiro amor. Quando seus lábios finalmente encontraram os dela, suaves e tentativos, sentiu que algo dentro dele se derretia. Algo que havia permanecido congelado durante décadas. Juliana, sussurrou contra seus lábios com voz embargada por uma emoção que não compreendia. Não sei o que você está fazendo comigo, mas não quero que pare. Ela se afastou ligeiramente, seus olhos âmbar estudando-o com uma intensidade que o desarmou por completo. Você me assusta, Ricardo, confessou em um sussurro. Por quê? Perguntou, sentindo um nó no estômago diante da possibilidade de tê-la incomodado. Porque com você tudo é intenso demais, grande demais, respondeu acariciando seu rosto com dedos trêmulos. E tenho medo de me perder em seu mundo. Aquelas palavras o atingiram com a força de uma revelação. Pela primeira vez, viu claramente o abismo que separava suas realidades. Ele, aos 40 anos, acostumado a medir a vida em aquisições e conquistas. Ela, com apenas 21 anos,
valorizando conexões humanas e momentos de autenticidade. Não quero que você se perca, disse com uma honestidade que o surpreendeu. Quero conhecer você, a verdadeira Juliana. Os dias seguintes foram marcados por uma doce tensão, como se ambos navegassem em território desconhecido sem mapa. Ricardo a convidou para passar um fim de semana em sua casa de praia no Guarujá, uma mansão modernista com vista para o Atlântico que raramente utilizava. Para sua surpresa, Juliana aceitou, embora com uma condição. Visitariam antes sua família no modesto apartamento de Capão Redondo, onde havia crescido. O contraste entre ambos os mundos não poderia ser mais evidente. O prédio de 5 andares sem elevador, os corredores estreitos com cheiro de feijão cozinhando, a pequena sala onde sua mãe Teresa e sua irmã mais nova Sofia os receberam com uma mistura de curiosidade e receio, especialmente quando notaram os 20 anos de diferença entre eles. "E o que o senhor faz exatamente, Sr. Almeida?" perguntou Teresa, servindo-lhe café em uma xícara lascada com infinita dignidade. "Tenho uma construtora, senhora", respondeu Ricardo, desconfortável, mas determinado a causar uma boa impressão. "Construtor", repetiu ela, trocando um olhar significativo com Sofia. "Interessante escolha, Juliana." A tensão era palpável, mas também a oportunidade de construir uma ponte entre mundos distantes. Quando Sofia mencionou casualmente suas dificuldades para conseguir um estágio em arquitetura, Ricardo viu sua oportunidade. "Conheço vários escritórios excelentes", ofereceu com cautela. "Poderia fazer algumas ligações se te interessar." "Não precisamos dos seus contatos", respondeu a jovem com orgulho ferido. "Posso conseguir por meus próprios méritos." "Sofia", interveio Juliana. "Ricardo não está sugerindo o contrário. Às vezes as oportunidades precisam de portas abertas, e isso não diminui seu talento." O resto da visita transcorreu em um equilíbrio precário entre cortesia e desconfiança. Quando finalmente partiram, Ricardo sentiu o peso dos olhares seguindo-os da janela do 4º andar. "Elas não gostaram de mim", concluiu enquanto dirigia seu Audi pela marginal. "Elas têm medo de você", corrigiu Juliana com suavidade. "Como eu tinha no começo. Tudo o que você representa parece tão inalcançável." "Não quero ser inalcançável para você", respondeu tomando sua mão com ternura. "Quero ser real." E enquanto o carro devorava quilômetros em direção ao litoral, ambos sentiram que algo fundamental estava mudando entre eles. Algo que nem a diferença de idade, nem de classe social, nem de experiências de vida poderia deter. A mansão do Guarujá, com suas linhas modernas talhadas na encosta de uma colina, parecia flutuar sobre o Atlântico. Quando o carro cruzou os portões automáticos e percorreu o caminho ladeado por palmeiras, Juliana conteve a respiração. Não era apenas a opulência que a impressionava, mas a beleza selvagem do mar, contrastando com a geometria perfeita da arquitetura. "É impressionante", murmurou, enquanto Ricardo a conduzia pela casa, com seus tetos altos, pisos de mármore italiano e janelas panorâmicas que capturavam a luz do entardecer. "Comprei há 5 anos, mas mal aproveitei", confessou ele. "Sempre há uma reunião mais importante, um contrato para fechar, um problema para resolver. E agora?" perguntou ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Agora há algo mais importante que tudo isso." Naquela noite, após um jantar preparado pelo chefe pessoal que Ricardo havia contratado especialmente para a ocasião, passearam descalços pela praia particular. A lua cheia desenhava um caminho prateado sobre as águas tranquilas. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas cúmplice, como se as palavras fossem desnecessárias para o que estavam começando a sentir. "Quando eu tinha 8 anos", disse Juliana de repente, seus olhos fixos no horizonte, "meu pai nos abandonou. Saiu numa segunda-feira de manhã, dizendo que ia comprar cigarro. Nunca voltou." Ricardo tomou sua mão, apertando-a suavemente, convidando-a a continuar. "Minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para nos sustentar. Limpava casas pela manhã, servia num restaurante à tarde e algumas noites cuidava de idosos. Mal a víamos. Eu cresci cuidando de Sofia, inventando histórias para que ela não sentisse a ausência tão profundamente. Por isso você quer trabalhar com idosos
e criar uma biblioteca, compreendeu ele. São as histórias que nos salvam, assentiu ela. As que lemos e as que vivemos. Comovido por sua vulnerabilidade, Ricardo sentiu que algo se quebrava dentro dele, um muro que havia construído meticulosamente durante décadas. Meu pai nunca foi embora, disse com amargura, mas nunca esteve realmente presente. Só lhe importavam os resultados, as conquistas, as aparências. Nada do que eu fiz foi suficiente. Quando ele morreu há 10 anos, a única coisa que senti foi alívio. Ela parou, virando-se para olhá-lo diretamente. Você não é ele, Ricardo, mesmo que às vezes tema se transformar nele. Suas palavras o atravessaram como uma flecha certeira. Como essa jovem podia ver tão claramente o que ele mesmo havia evitado enfrentar durante anos. Sob o manto estrelado do céu paulista, Ricardo permitiu-se uma vulnerabilidade que nunca havia experimentado antes. Falou-lhe da pressão constante para superar o legado paterno, de noites solitárias em coberturas vazias, de relacionamentos superficiais baseados em conveniência e aparência. Confessou-lhe seu medo secreto, que tudo o que havia construído carecia de significado real. E quando terminou de falar, exausto e estranhamente liberto, ela simplesmente tomou seu rosto entre suas mãos e o beijou com uma ternura que o desfez por completo. Você é muito mais que seu império, Ricardo. Muito mais que seus sucessos ou fracassos. Você é um homem buscando seu caminho igual a todos nós. Nessa noite, quando seus corpos finalmente se encontraram entre lençóis de algodão egípcio, não foi apenas um ato físico. Foi uma ponte estendida entre dois mundos aparentemente irreconciliáveis. Um momento de verdade absoluta, onde as máscaras e defesas ficaram esquecidas junto com as roupas no chão. A mão de Ricardo tremeu ao tocar o rosto de Juliana. Em seus olhos cristalinos viu refletida uma pureza que o desarmou por completo, uma inocência que contrastava com sua própria vida de cálculos e estratégias. Com voz embargada por uma emoção que não podia nomear, sussurrou: Você tem certeza? Sua resposta, quase inaudível, mas completamente firme, selou um pacto silencioso entre eles. Nunca estive mais certa de nada na minha vida. O retorno a São Paulo depois daquele fim de semana transformador foi marcado por um silêncio cúmplice, como se ambos tentassem processar a profundidade do que estava nascendo entre eles. Ricardo dirigiu com uma mão no volante e a outra entrelaçada com a de Juliana, sentindo-se estranhamente leve, como se algo essencial tivesse mudado dentro dele. A bolha de intimidade que haviam construído se rompeu bruscamente no dia seguinte, quando uma fotografia dos dois passeando pela praia do Guarujá apareceu na coluna social de um conhecido jornal. O solteiro mais cobiçado do Brasil encontra o amor nos braços de uma jovem de 20 e poucos anos, dizia a manchete sensacionalista. Isso vai passar. Tentou tranquilizá-la Ricardo por telefone, sentindo sua angústia através da linha. A imprensa sempre busca histórias como a nossa. Em alguns dias encontrarão outro alvo. Mas Juliana não estava preparada para a avalanche de comentários nas redes sociais, os olhares na casa de repouso, os sussurros mal disfarçados de seus vizinhos em Capão Redondo. O pior golpe veio quando sua irmã Sofia a chamou chorando. Todo mundo na minha faculdade viu essa foto, soluçou. Dizem que você é sua amante comprada, que por isso conseguia a entrevista no escritório de arquitetura. Ricardo havia feito algumas ligações, cumprindo sua promessa de ajudar Sofia com seu estágio. Agora esse gesto de boa vontade havia se transformado em munição contra eles. Você deveria ter me consultado antes, recriminou Juliana naquela noite no apartamento dele. Sofia tinha razão. Não precisávamos da sua intervenção. Só queria ajudar, defendeu-se ele frustrado. Essa oportunidade poderia mudar a carreira dela. Você não entende, exclamou ela, com lágrimas nos olhos. Nós lutamos a vida toda por cada pequena conquista. Nosso orgulho é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. E agora parece que estamos nos aproveitando de você. Ricardo passou a mão pelo cabelo desconcertado. Toda sua vida havia resolvido problemas com dinheiro e influência. Era a primeira vez que esses recursos, em vez de solucionar, complicavam uma situação. Sinto muito, disse finalmente, aproximando-se para abraçá-la. Deveria ter consultado você. Mas preciso que entenda algo.
O que sinto por você não tem nada a ver com poder ou controle. Estou aprendendo, Juliana. Pela primeira vez na minha vida, estou realmente aprendendo. A reconciliação foi doce, mas deixou um resíduo de preocupação. Ambos começavam a entender que construir uma ponte entre seus mundos exigiria mais que boas intenções. Exigiria uma renegociação constante de limites, expectativas e formas de se ajudarem mutuamente sem destruir a dignidade do outro. Decidido a demonstrar seu compromisso, Ricardo deu um passo que surpreendeu seus círculos sociais. Apresentou-a oficialmente como sua parceira em um gala beneficente no Teatro Municipal. Diante da elite de São Paulo, chegou de braço dado com Juliana, que havia optado por um simples vestido preto que contrastava dramaticamente com os ostensivos trajes das socialites habituais. Não te incomodam os olhares? Sussurrou ela enquanto circulavam pelo salão, sentindo os olhos de todos fixos neles. Só me importa como você me olha, respondeu ele, apertando suavemente sua mão. A noite transcorreu entre apresentações formais, conversas superficiais e danças cuidadosamente coreografadas. Juliana lidou com cada interação com uma dignidade natural que impressionou até os mais céticos. No entanto, a tensão era palpável, especialmente quando encontraram Mônica Serrano, ex-namorada de Ricardo e herdeira de uma importante rede hoteleira. Que refrescante escolha, querido, comentou com doçura venenosa, avaliando Juliana dos pés à cabeça. Sempre admirei seu gosto pelo exótico. Antes que Ricardo pudesse responder, Juliana interveio com um sorriso sereno. O verdadeiramente exótico nestes tempos é a autenticidade, não acha? Algo que nem o dinheiro pode comprar. O intercâmbio deixou Mônica momentaneamente sem palavras, e Ricardo absolutamente maravilhado. Naquele instante, soube com certeza que esta jovem de 21 anos possuía uma força interior que muitos em seu círculo, com todo o seu poder e riqueza, jamais compreenderiam. Ao final da noite, enquanto regressavam em seu carro, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de seu relacionamento. Quero apoiar seu projeto da biblioteca comunitária, anunciou. Não como um presente, mas como um investimento em algo que realmente importa. Os olhos de Juliana se iluminaram com uma emoção contida. Está falando sério? Nunca falei tão sério, garantiu, tomando sua mão. Mas quero fazer isso direito desta vez. À sua maneira, respeitando sua visão. Você dirige, eu apoio. E assim, entre a desconfiança do mundo e sua crescente certeza interna, começaram a forjar não apenas um relacionamento, mas um propósito compartilhado que transcendia suas diferenças. Os meses seguintes trouxeram uma transformação gradual na vida de ambos. Ricardo, acostumado a dividir seu tempo entre reuniões corporativas e eventos sociais obrigatórios, começou a reservar tardes inteiras para visitar possíveis locais na Liberdade, discutir plantas com arquitetos jovens e apaixonados e mergulhar no processo de dar vida à visão de Juliana. Para sua surpresa, descobriu que desfrutava enormemente deste projeto íntimo e tangível, tão diferente dos empreendimentos massivos aos quais estava habituado. Cada decisão, desde a cor das paredes até a disposição das estantes, era tomada considerando as pessoas reais que utilizariam o espaço, não investidores abstratos ou métricas de rentabilidade. Nunca vi você tão envolvido em um projeto, comentou Carlos, seu assistente pessoal de muitos anos, depois que Ricardo cancelou uma importante reunião com investidores para assistir a um encontro com moradores do bairro. É como se fosse outra pessoa. Não outra pessoa, respondeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Talvez apenas mais eu mesmo. Juliana, por sua vez, navegava pelas mudanças com uma mistura de entusiasmo e cautela. Seu trabalho na casa de repouso continuava sendo sua âncora, lembrando-a diariamente de onde vinha e por que o projeto da biblioteca era tão importante. Algumas tardes, levava Ricardo com ela, observando com secreta satisfação como este poderoso empresário se sentava pacientemente para jogar dominó com seu Manuel ou escutava com genuíno interesse as histórias da época da ditadura contadas por seu Emílio.
Um dia, enquanto regressavam de visitar uma idosa que havia trabalhado como bibliotecária durante 40 anos e lhes havia oferecido inestimáveis conselhos, Juliana notou algo diferente em Ricardo. Parecia distante, preocupado. O que aconteceu? Perguntou tomando sua mão enquanto caminhavam pelas ruas estreitas da Liberdade. Ele suspirou profundamente antes de responder. O conselho diretor está questionando minhas decisões recentes. Dizem que estou me distraindo do importante. E está? Perguntou ela, detendo-se para olhá-lo nos olhos. Essa é a questão. Respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Já não tenho certeza do que é realmente importante. Naquela noite, na intimidade do apartamento de Ricardo, tiveram uma conversa que marcaria um antes e um depois. Ele lhe falou da pressão constante por expandir o negócio, das expectativas de crescimento perpétuo, de decisões passadas que havia tomado, priorizando números sobre pessoas. Confessou seu crescente desconforto com certos aspectos de sua empresa que antes considerava simplesmente o custo de fazer negócios. Há um projeto em Santos, explicou, servindo-se uma taça de vinho. Implica demolir um bairro histórico para construir apartamentos de luxo. Há 6 meses eu teria aprovado sem pensar. Agora o quê? Encorajou-o ela, sentada à sua frente no sofá, com as pernas cruzadas e uma atenção completa que poucos lhe haviam dedicado jamais. Agora me pergunto quem vive nessas casas, que histórias guardam essas ruas, se estamos destruindo algo insubstituível por ganhos passageiros. Juliana não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Não posso dizer que decisão tomar, Ricardo, mas posso dizer que o homem que se faz essas perguntas já não é o mesmo que conheci há meses. Impulsionado por esta conversa e sua própria inquietação crescente, Ricardo tomou uma decisão que abalou o mundo empresarial brasileiro. Retirou a proposta para o projeto de Santos e anunciou uma nova iniciativa de renovação urbana respeitosa com o patrimônio histórico e as comunidades locais. A reação foi imediata e polarizada. Alguns o acusaram de perder o foco que o havia caracterizado. Outros aplaudiram o que percebiam como uma evolução ética. As colunas sociais, naturalmente, atribuíram tudo ao efeito rejuvenescedor de seu relacionamento com Juliana, tentando reduzir uma transformação profunda a um simples clichê. Enquanto isso, o projeto da biblioteca comunitária avançava. Encontraram um antigo armazém com tetos altos e amplas janelas, que com a renovação adequada, poderia se transformar no espaço acolhedor que Juliana havia imaginado. O proprietário, inicialmente relutante em alugar em condições acessíveis, mudou de opinião após uma conversa pessoal com Ricardo, que em vez de simplesmente oferecer mais dinheiro, explicou-lhe a visão e o impacto potencial no bairro. Sabe o que foi mais surpreendente? Contou a Juliana naquela noite. Que ele realmente me escutou. Não como alguém tentando fechar um negócio, mas como uma pessoa compartilhando uma visão. E quando aceitou, senti algo que não havia experimentado em anos. A satisfação de conseguir algo que realmente importa. Juliana sorriu, aconchegando-se contra seu peito, enquanto contemplavam as plantas do futuro Centro Cultural Esperança, batizado assim em homenagem à mãe de Ricardo. Você está construindo algo mais que edifícios agora, murmurou. Está construindo um legado verdadeiro. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, ambos sentiram que os alicerces do que estavam criando juntos, tanto em seu relacionamento como no mundo, eram mais fortes e profundos do que jamais teriam imaginado. O primeiro sinal de problemas chegou na forma de uma ligação telefônica à meia-noite. Ricardo, que dormia profundamente com Juliana aninhada contra seu peito, acordou sobressaltado ao ouvir o insistente toque de seu celular. Almeida, respondeu com voz rouca. A expressão de seu rosto mudou drasticamente enquanto escutava. Juliana, agora completamente desperta, observava com crescente preocupação como a tensão se apoderava de seu corpo. Você tem certeza absoluta? Perguntou finalmente, passando uma mão pelo cabelo. Quero ver todos os documentos amanhã, primeira hora, e nenhuma palavra à imprensa. Quando desligou, permaneceu sentado à beira da cama com os ombros caídos,
uma imagem de vulnerabilidade que Juliana nunca havia visto nele. "O que aconteceu?" perguntou suavemente, apoiando uma mão em suas costas. "Uma subsidiária que adquirimos há 3 anos", explicou com voz tensa. Aparentemente estavam utilizando materiais de construção abaixo dos padrões de segurança em vários projetos. Materiais que nunca aprovei, falsificando minha assinatura nos documentos. "Isso é grave?" O olhar que lhe dirigiu continha uma mistura de medo e resignação. Poderia ser devastador, não só economicamente, mas, se esses edifícios não são seguros, se algo acontecer, não precisou terminar a frase. Juliana compreendeu imediatamente a magnitude da situação. Vidas humanas potencialmente em risco, a reputação que havia construído durante décadas em jogo, a possibilidade de um escândalo que destruísse tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões a portas fechadas, ligações tensas e noites sem dormir. Ricardo convocou sua equipe jurídica mais próxima e ordenou uma investigação exaustiva e independente. Contra o conselho de vários assessores, decidiu suspender preventivamente todos os projetos vinculados à subsidiária questionada até que a situação fosse completamente esclarecida. "Você enlouqueceu?" espetou seu diretor financeiro. "Isso nos custará milhões em multas e atrasos." "E quanto nos custará se um desses edifícios tiver um problema estrutural?" respondeu Ricardo com uma dureza que não admitia réplica. "Não em dinheiro, em vidas." Apesar de seus esforços para manter a situação sob controle, a notícia vazou para a imprensa. As ações da construtora Almeida despencaram 30% em um único dia. As manchetes eram impiedosas. Império Almeida construído sobre areia. O rei da construção sob suspeita. O pior veio quando alguns veículos começaram a vincular a suposta negligência com seu relacionamento com Juliana, sugerindo que sua distração romântica havia levado a um descuido na supervisão corporativa. "Você não deveria estar passando por isso", disse-lhe Ricardo uma noite enquanto ela preparava chá em sua cozinha. "Meu mundo é tóxico, Juliana. Sempre foi. Só que agora está respingando em você também." Ela deixou a chaleira e se aproximou dele, tomando seu rosto entre suas mãos com uma firmeza que o surpreendeu. "Escute bem, Ricardo Almeida. Não vou permitir que você me afaste com a desculpa de me proteger. Não escolhi apenas as partes fáceis da sua vida. Estamos juntos nisso." Suas palavras, pronunciadas com uma convicção absoluta, foram como um bálsamo para seu espírito atormentado. Naquela noite, enquanto a tempestade midiática se intensificava lá fora, ele encontrou um refúgio temporário em seus braços. A investigação avançou com meticulosa precisão durante as semanas seguintes. Ricardo insistiu em total transparência, mesmo quando isso significava expor falhas nos protocolos de supervisão de sua própria empresa. Para surpresa de muitos, foi ele mesmo quem procurou as autoridades reguladoras, quando confirmaram as irregularidades, em vez de tentar ocultá-las ou minimizá-las. Paralelamente, ordenou inspeções exaustivas de todos os edifícios potencialmente afetados e comprometeu-se publicamente a assumir qualquer custo de reparação necessário, independentemente das consequências legais ou financeiras. "Está cometendo suicídio empresarial", comentou um analista financeiro na televisão. O Almeida que conhecíamos teria administrado isso com discrição, protegendo os acionistas. "Talvez eu não seja mais esse Almeida", murmurou para si mesmo, desligando a televisão. O verdadeiro ponto de virada chegou quando descobriram que as irregularidades remontavam a uma época anterior à aquisição pela construtora Almeida. Um pequeno grupo de executivos havia ocultado sistematicamente práticas fraudulentas, falsificando documentação e desviando fundos destinados a materiais de qualidade. A revelação exonerava parcialmente Ricardo, mas ele se recusou a utilizá-la como escape. "Deveria ter sido mais diligente na aquisição", reconheceu em uma coletiva de imprensa. "A responsabilidade final continua sendo minha." Essa honestidade incomum no mundo corporativo brasileiro, combinada com seu compromisso inequívoco de solucionar os problemas e compensar qualquer afetado, começou lentamente a mudar a narrativa midiática.
De vilão corporativo, passou gradualmente a ser visto como um empresário, enfrentando uma crise com integridade. No entanto, o custo foi enorme. Metade de sua fortuna pessoal foi destinada a um fundo de garantia para cobrir possíveis reparações. Vários projetos importantes tiveram que ser cancelados. Sua reputação, embora não destruída, ficou significativamente danificada. Uma noite, enquanto revisavam juntos os avanços do Centro Cultural Esperança, agora atrasado, mas não abandonado, Juliana notou algo diferente em Ricardo. Apesar do estresse e das perdas, havia uma serenidade em seus olhos que não havia visto antes. "Sabe o que é estranho?", disse ele, contemplando as plantas. "Em meio a todo este caos, nunca me senti mais em paz comigo mesmo. Como se finalmente estivesse fazendo o certo, independente do custo." Ela apoiou sua cabeça no ombro dele, sentindo um orgulho profundo que não precisava ser expresso em palavras. O que havia começado como uma crise devastadora estava se transformando lentamente em uma oportunidade de redefinição e autenticidade. O pior momento sempre chega quando você acredita que a tempestade passou. Para Juliana e Ricardo, esse momento chegou numa fria manhã de junho, quando tudo parecia finalmente encaminhar-se para a normalidade. A casa de repouso onde Juliana trabalhava anunciou seu fechamento iminente. Os cortes orçamentários municipais, combinados com a má gestão, haviam levado a instituição a um beco sem saída financeiro. Em menos de um mês, 30 idosos seriam realocados em diferentes centros, muitos longe de seus bairros e famílias. Os funcionários, incluindo ela, ficariam desempregados. "Não posso acreditar", disse com voz embargada, sentada na sala de descanso junto com suas colegas. "O que vai acontecer com seu Antônio? Com seu Alzheimer? Uma mudança assim poderia..." Não pôde terminar a frase. Lágrimas de frustração e impotência corriam por suas bochechas enquanto pensava nos rostos daqueles de quem cuidava diariamente. Idosos, para quem ela era, às vezes, o único contato humano significativo em suas rotinas. Seu primeiro instinto foi ligar para Ricardo, mas algo a deteve. Ele estava em pleno processo de reestruturação de sua empresa, enfrentando decisões difíceis que afetavam centenas de empregados. Como poderia acrescentar esse peso? Durante dias, Juliana carregou sozinha essa preocupação, alternando entre a tristeza pela iminente perda e a determinação de fazer o possível por seus idosos no tempo restante. Organizou seus arquivos, preparou relatórios detalhados sobre as necessidades específicas de cada um, passou horas contatando familiares que raramente visitavam, tentando assegurar que a transição fosse o menos traumática possível. Ricardo notou seu distanciamento, mas inicialmente atribuiu isso ao estresse que ambos atravessavam. Quando finalmente descobriu o que ocorria, foi através de um comentário casual de Sofia, que agora, após meses de convivência, havia começado a aceitá-lo gradualmente. "Como Juliana está lidando com o fechamento?", perguntou durante um jantar na casa de Teresa. A expressão confusa de Ricardo foi resposta suficiente. "Ela não te contou", concluiu Sofia, com um olhar de compreensão que surpreendeu a todos. "É orgulhosa demais. Sempre foi." Naquela noite, quando Juliana chegou ao apartamento que agora compartilhavam parcialmente, ela insistia em manter seu pequeno quarto em Capão Redondo, seu espaço pessoal independente, encontrou Ricardo esperando-a com uma expressão séria. "Por que não me contou sobre a casa de repouso?", perguntou diretamente. Ela deixou sua bolsa e se sentou pesadamente no sofá, exausta física e emocionalmente. "Você tem problemas suficientes, Ricardo. Não queria ser um peso a mais." "Um peso?" A incredulidade em sua voz era palpável. "Juliana, isso é exatamente o que não quero que sejamos um para o outro. Não somos pesos, somos..." "Somos o quê?", perguntou ela com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. "Somos parceiros", respondeu ele com convicção. "No bom e no difícil." A conversa que seguiu foi longa e emotiva. Juliana contou-lhe sobre cada um dos idosos que perderiam seu lar, sobre as noites sem dormir, imaginando seu Antônio confuso em um ambiente desconhecido, sobre seu próprio sentimento de fracasso por não poder protegê-los. Ricardo escutou atentamente, sem interromper,
sem oferecer soluções imediatas. Quando finalmente falou, fez com cautela. Quero ajudar, mas preciso saber como fazê-lo sem atropelar sua independência. Diga-me do que você precisa, não o que acha que posso ou devo fazer. A honestidade da pergunta a desarmou por completo. Pela primeira vez, permitiu-se ser completamente vulnerável. Preciso sentir que posso fazer uma diferença real, que não sou impotente frente a sistemas que não se importam com as pessoas. Preciso saber que o que faço importa. Naquela noite semearam a semente do que se converteria em seu projeto mais ambicioso, um centro integrado que combinaria a biblioteca comunitária com um programa de cuidado para idosos baseado na interação intergeracional. Um espaço onde os livros e as histórias seriam a ponte entre jovens e idosos, onde a sabedoria e a curiosidade se encontrariam em um intercâmbio contínuo e enriquecedor. Os dias seguintes foram dedicados a desenvolver esta visão. Juliana, liberada do peso de carregar sozinha sua preocupação, redescobriu sua paixão e criatividade. Ricardo, encontrando um propósito além da crise corporativa, aplicou sua experiência empresarial para converter um sonho em um plano viável. O primeiro obstáculo surgiu quando apresentaram a ideia às autoridades locais. A burocracia, combinada com a desconfiança em relação às intenções de Ricardo, ainda sob escrutínio pelo escândalo da construção, ameaçou paralisar o projeto antes que começasse. Talvez devêssemos esperar, sugeriu ele, frustrado depois de uma reunião particularmente difícil com funcionários municipais. Até que as águas se acalmem. Não podemos esperar, respondeu Juliana com firmeza. Seu Antônio e os outros não têm esse tempo. Foi então que Juliana tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Solicitou uma audiência pública na prefeitura, onde apresentou o projeto não como uma iniciativa de Ricardo Almeida, o controverso empresário, mas como uma necessidade comunitária respaldada pelos próprios moradores. Durante semanas percorreu a Liberdade, reunindo assinaturas, organizando pequenas assembleias em praças e cafeterias, construindo uma coalizão de apoio que incluía desde estudantes universitários até comerciantes locais. Quando finalmente se apresentou diante da comissão municipal, não estava sozinha. Dezenas de pessoas a acompanhavam, entre elas vários idosos da casa de repouso prestes a fechar. Não viemos pedir caridade, declarou com uma eloquência que deixou Ricardo maravilhado. Viemos oferecer uma solução onde todos ganham. Nossos idosos recebem o cuidado que merecem. Nossas crianças acesso à educação e cultura, e nossa comunidade um espaço de encontro que fortalece nosso tecido social. Seu discurso, simples mas poderoso, combinado com o apoio visível da comunidade, conseguiu o que as influências e contatos de Ricardo não haviam conseguido: a aprovação preliminar do projeto e o compromisso de estudar possíveis colaborações público-privadas. Naquela noite, enquanto celebravam discretamente em casa, Ricardo a observava com uma mistura de orgulho e admiração. Sabe o que me fascina em você? Disse, servindo 2 taças de vinho. Que você nunca deixa que as circunstâncias definam quem você é ou o que pode alcançar. Enfrenta cada obstáculo com uma determinação que parece inesgotável. Juliana sorriu, pegando a taça que ele oferecia. Aprendi com minha mãe, e acho que você também tem isso, Ricardo. Só que às vezes você esquece sob camadas de expectativas alheias. Nesse momento, olhando-a nos olhos, Ricardo teve uma certeza absoluta. Mais além da paixão física ou da conexão intelectual, o que sentia por esta mulher era um respeito profundo, que nunca havia experimentado em nenhum outro relacionamento. E esse respeito, combinado com o amor crescente entre eles, estava criando algo mais forte e duradouro que qualquer império corporativo. A primavera trouxe ventos de mudança. Enquanto São Paulo se cobria de flores e os cafés estendiam suas mesas às calçadas ensolaradas, Juliana e Ricardo mergulharam completamente em seu projeto compartilhado. O edifício que haviam escolhido inicialmente para a biblioteca resultou pequeno demais para o conceito ampliado. Depois de semanas de busca, encontraram uma antiga fábrica têxtil abandonada no limite entre a Liberdade e o Cambuci. O espaço, com seus altos tetos industriais,
enormes janelas e estrutura de tijolos expostos oferecia possibilidades infinitas. É perfeito, declarou Juliana na primeira vez que entraram, sua voz reverberando no espaço vazio. Posso ver as estantes ali, as áreas de leitura junto às janelas, um cantinho acolhedor para a contação de histórias infantis. E no segundo andar, continuou Ricardo, contagiado por seu entusiasmo, espaços para as oficinas intergeracionais, quartos tranquilos para os idosos que precisem descansar, um terraço-jardim onde possam aproveitar o sol. O processo de renovação se converteu em um símbolo tangível de sua própria transformação pessoal. Derrubaram paredes desnecessárias, preservando a essência histórica do edifício, enquanto criavam espaços que fomentassem a conexão humana. Cada decisão era tomada, considerando não apenas a estética ou a funcionalidade, mas o impacto emocional naqueles que utilizariam o espaço. Ricardo, aplicando o conhecimento acumulado durante décadas na construção, supervisionou pessoalmente aspectos críticos como a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Juliana, com sua experiência no cuidado de idosos, insistiu em detalhes que outros considerariam triviais: a altura dos assentos, a intensidade da iluminação, as cores que facilitariam a orientação de pessoas com demência leve. O projeto atraiu colaboradores inesperados. Um grupo de estudantes de design de interiores se ofereceu para criar mobiliário personalizado. Várias editoras doaram coleções inteiras ao saber do componente bibliotecário. Até mesmo antigos sócios corporativos de Ricardo, inicialmente céticos, começaram a mostrar interesse em participar desta iniciativa que combinava responsabilidade social com inovação. À medida que as paredes tomavam forma e os espaços ganhavam vida, algo igualmente transformador ocorria em seu relacionamento. A diferença de idade, que no início parecia um abismo intransponível, havia se convertido em um complemento natural. A experiência e recursos dele potencializavam o idealismo e a energia dela. Seus mundos, aparentemente irreconciliáveis, se entrelaçavam, criando algo único e belo. Uma tarde, enquanto revisavam os avanços com o arquiteto, receberam uma notícia inesperada. Seu Antônio, o idoso com Alzheimer por quem Juliana sentia especial afeto, havia sofrido uma piora repentina após ser transferido para um centro nos arredores da cidade. Preciso ir vê-lo, disse Juliana imediatamente com a voz trêmula. Ele está desorientado, confuso. Precisa ver rostos familiares. Ricardo não hesitou. Vamos agora mesmo. O centro onde haviam realocado seu Antônio era um lugar tecnicamente correto, mas emocionalmente frio. Corredores assépticos, pessoal sobrecarregado, quartos compartilhados sem personalidade. Quando finalmente o encontraram, sentado sozinho diante de uma televisão ligada que ninguém assistia, o contraste com a visão que estavam construindo não podia ser mais doloroso. Senhorita Juliana, murmurou o idoso ao reconhecê-la, seus olhos nublados iluminando-se momentaneamente. Veio me ler? Durante as 2 horas seguintes, Juliana leu-lhe fragmentos de Macunaíma, seu livro favorito, enquanto Ricardo observava em silêncio a interação. Havia algo profundamente comovente na forma como ela se conectava com o idoso, em como sua voz e as palavras de Mário de Andrade criavam uma ponte sobre o abismo da memória fragmentada. De volta a São Paulo, no carro, Ricardo permaneceu inusualmente calado. Em que está pensando? Perguntou Juliana finalmente, preocupada com seu silêncio. Em que estamos construindo algo importante, respondeu com voz grave. Não é apenas um edifício ou um programa. É uma forma diferente de ver o valor das pessoas, independentemente de sua idade ou circunstâncias. Aquela visita catalisou uma nova urgência em ambos. Redobraram esforços para acelerar pelo menos a finalização da primeira fase do centro, que permitiria começar a oferecer serviços básicos enquanto continuavam as obras em outras áreas. Os contratempos não faltaram. Problemas estruturais inesperados no edifício antigo requereram soluções caras. Trâmites burocráticos atrasaram licenças essenciais. O ceticismo inicial de alguns vizinhos, temerosos de gentrificação disfarçada de projeto social,
Exigiu diálogo constante e compromisso genuíno com suas preocupações. Cada obstáculo pôs à prova não apenas sua determinação, mas também a solidez de seu relacionamento. Houve discussões acaloradas sobre prioridades e abordagens, momentos de dúvida e esgotamento, inclusive uma crise séria quando Ricardo, inconscientemente, tentou resolver com dinheiro um problema que requeria tempo e paciência comunitária. Nem tudo pode ser comprado ou acelerado, lembrou-lhe Juliana durante uma tensa conversa. Algumas coisas precisam crescer em seu próprio ritmo. Eu sei, admitiu ele, frustrado não com ela, mas com seus próprios impulsos arraigados. É só que quando vejo sofrer pessoas como seu Antônio enquanto esperamos, eu também vejo, respondeu ela com suavidade. Mas se atropelamos o processo, se não construímos isto com e para a comunidade, teremos criado algo bonito, mas vazio. Outro edifício elegante sem alma. A reconciliação depois dessas tensões sempre os deixava mais fortes, mais claros em seu propósito compartilhado, mais conscientes de como suas diferentes perspectivas enriqueciam o projeto em vez de obstaculizá-lo. Finalmente, 8 meses depois do fechamento da casa de repouso original, o Centro Intergeracional Esperança abriu suas portas para uma primeira fase de atividades. A biblioteca comunitária ocupava o térreo, com sua coleção cuidadosamente selecionada, espaços acolhedores para leitores de todas as idades e um programa de atividades desenhado para fomentar o encontro entre gerações. O segundo andar, ainda em obras, já delineava o que seria um modelo inovador de atenção diária para idosos. No dia da inauguração, enquanto observavam crianças do bairro explorando entusiasmadas as estantes de livros infantis, Juliana apertou a mão de Ricardo com emoção contida. Conseguimos, sussurrou. Realmente conseguimos. A resposta dele não foi com palavras. Com ternura infinita, tomou seu rosto entre as mãos e a beijou suavemente, sem importar-se com quem pudesse estar observando. Naquele beijo havia gratidão, admiração, mas, sobretudo, um amor que havia crescido através de provas e desafios, forjado no fogo de sonhos compartilhados e obstáculos superados juntos. Ninguém poderia ter antecipado a rapidez com que o Centro Intergeracional Esperança se tornaria uma referência nacional. Apenas 3 meses após sua inauguração parcial, jornalistas de veículos especializados em inovação social começaram a visitá-lo. Pouco depois, uma prestigiosa revista internacional dedicou uma extensa reportagem a esta revolucionária fusão de biblioteca comunitária e espaço de cuidado intergeracional. Para Juliana, este repentino reconhecimento era tão gratificante quanto desconcertante. Vê-lo funcionar, crianças lendo histórias para idosos, adolescentes recebendo orientação de aposentados com experiência profissional, famílias inteiras participando de oficinas criativas, era a materialização de um sonho que uma vez pareceu impossível. Mas com a visibilidade vieram pressões inesperadas. O Ministério do Desenvolvimento Social quer que apresentemos o projeto como estudo de caso, anunciou Ricardo uma tarde, entrando no escritório improvisado que compartilhavam no centro. E há 3 prefeituras de outros estados interessadas em replicar o modelo. Juliana levantou os olhos dos horários que organizava para a semana seguinte, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. É maravilhoso que outros queiram implementá-lo, mas mal estamos começando aqui. Ainda estamos aprendendo, ajustando, compreendendo o que funciona e o que não. A tensão entre consolidar o que conseguiram e expandir o impacto tornou-se um tema recorrente entre eles. Ricardo, com sua mentalidade empresarial, via uma oportunidade única de escalonar o modelo, criar uma rede nacional, maximizar o impacto social. Juliana, enraizada no concreto e no pessoal, temia que a expansão prematura diluísse a essência do projeto, a atenção individualizada, as relações genuínas, o verdadeiro intercâmbio intergeracional. Uma noite, depois de um dia particularmente intenso com visitas oficiais e entrevistas, Juliana encontrou Ricardo na varanda de seu apartamento, contemplando a cidade iluminada com expressão pensativa. Conheço esse olhar, disse, apoiando-se no parapeito junto a ele. Você está planejando algo grande.
Ele sorriu, passando um braço ao redor de seus ombros para protegê-la da brisa noturna. Estava pensando em como mudou minha definição de grande, respondeu. Há um ano, para mim, grande significava arranha-céus, contratos milionários, expansão internacional. Agora o quê? Encorajou-o ela quando ele parou. Agora vejo a grandeza nos olhos de seu Antônio, quando lembra momentos de seu passado, enquanto leem para ele. Nas risadas das crianças, quando aprendem a jogar dominó com os idosos, na comunidade que estamos criando. É uma escala completamente diferente, mas infinitamente mais significativa. Juliana apoiou sua cabeça no ombro dele, comovida por esta reflexão que revelava quão profunda havia sido sua transformação. No entanto, a conversa sobre o futuro do centro ficou temporariamente interrompida por uma notícia que abalou ambos. A investigação sobre as irregularidades na construtora Almeida havia concluído, inocentando oficialmente Ricardo de responsabilidade direta, mas impondo à empresa uma pesada multa por deficiências nos mecanismos de supervisão. A resolução judicial, embora significasse o fim de um pesadelo legal, trouxe consigo uma nova crise. Vários investidores importantes retiraram seu apoio, considerando que a reputação da companhia estava irreparavelmente danificada. Terei que vender, explicou Ricardo a Juliana depois de uma tensa reunião com o conselho diretor. Não há outra saída viável. A empresa precisa de uma injeção de capital que não posso proporcionar sem comprometer outros projetos, incluindo o centro. A notícia foi um golpe devastador. A construtora Almeida não era apenas uma empresa para Ricardo. Era o legado de 3 décadas de trabalho, o testemunho tangível de sua vida profissional. Vendê-la significava se desprender de uma parte fundamental de sua identidade. Tem certeza de que não há alternativas? Perguntou Juliana, vendo a dor em seus olhos apesar de sua aparente compostura. Explorei cada possibilidade, respondeu com resignação. A venda é inevitável. Só posso assegurar que seja para alguém que respeite o construído e mantenha os postos de trabalho. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Enquanto Ricardo negociava a venda de sua empresa, tentando obter garantias para seus funcionários, Juliana enfrentava seus próprios desafios no centro. O reconhecimento público havia trazido expectativas elevadas, solicitações de serviços que ainda não estavam em capacidade de oferecer e a pressão constante de justificar cada decisão perante observadores externos. Uma tarde particularmente difícil, depois de uma reunião tensa com funcionários municipais que questionavam aspectos do programa, Juliana se trancou no pequeno escritório do centro e, pela primeira vez desde o início do projeto, desabou em lágrimas. O peso da responsabilidade, combinado com a preocupação por Ricardo, finalmente havia quebrado sua fachada de fortaleza. Foi seu Antônio quem a encontrou, em um de seus momentos de lucidez cada vez mais raros. As coisas mais importantes sempre são as mais difíceis, senhorita Juliana, disse o idoso apoiando sua mão trêmula sobre a dela. Mas isso não significa que devamos enfrentá-las sozinhos. Aquelas palavras simples, mas profundas, ressoaram nela como uma revelação. Naquela mesma noite, sentados na cozinha de seu apartamento compartilhado, Juliana e Ricardo tiveram a conversa mais sincera desde que começaram seu relacionamento. Tentei ser forte por você, confessou ela. Mostrar que posso lidar com tudo, que não sou um peso adicional enquanto você enfrenta a venda de sua empresa. E eu tenho ocultado o quanto me sinto devastado, admitiu ele, fingindo que é apenas um ajuste estratégico, quando, na verdade, sinto como se estivesse perdendo uma parte de mim mesmo. Esta vulnerabilidade compartilhada criou um novo nível de intimidade entre eles. Reconhecer seus medos e fragilidades, longe de enfraquecer seu vínculo, o fortaleceu de maneira inesperada. Juntos elaboraram um plano para os meses seguintes. Prioridades claras para o centro, limites saudáveis quanto à expansão e visibilidade e um enfoque renovado no propósito original que os havia unido. A venda da construtora Almeida finalmente se concretizou em termos que, embora não fossem ideais, garantiam a continuidade para a maioria dos funcionários. No dia em que Ricardo assinou os documentos finais,
Juliana o esperava fora do edifício corporativo. Sem palavras, simplesmente o abraçou, oferecendo sua presença como âncora em meio à tempestade emocional que sabia que ele estava atravessando. Naquela noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho em silêncio contemplativo, Ricardo finalmente verbalizou o que estava se gestando em seu interior. Sabe, sempre pensei que vender a empresa seria o fim. Agora percebo que pode ser um começo. Um começo que escolhemos conscientemente, não um ditado por expectativas externas ou inércia. Juliana entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo nessa simples conexão física a promessa de um futuro compartilhado que, embora incerto, enfrentariam juntos. O inverno cedeu lugar a uma primavera particularmente bela em São Paulo. As árvores do Ibirapuera explodiam em brotos verdes, os terraços se enchiam de vida, e um ar de renovação parecia impregnar a cidade inteira. Para Juliana e Ricardo, esta mudança de estação coincidiu com uma transformação interna igualmente profunda. A venda da construtora Almeida, embora dolorosa, havia libertado Ricardo de um peso que não sabia que carregava. Pela primeira vez em décadas, podia despertar sem a pressão constante de manter um império em crescimento, de satisfazer expectativas alheias, de personificar o empresário implacável que todos esperavam que fosse. É estranho, comentou uma manhã, enquanto tomavam café tranquilamente na varanda. Toda a minha vida adulta me defini pelo que construía, pelo que possuía. Agora me sinto indefinido, e curiosamente essa indefinição é libertadora. Juliana o observou por cima de sua xícara de café, notando as sutis mudanças nele. Menos tensão nos ombros, sorrisos mais frequentes, uma disposição para desfrutar momentos sem pressa que antes teria considerado improdutivos. Você não está indefinido, respondeu com suavidade. Está se redescobrindo. É diferente. O Centro Intergeracional Esperança havia se estabilizado depois dos meses iniciais de ajuste e exposição midiática. Haviam encontrado um equilíbrio entre visibilidade e intimidade comunitária, estabelecendo limites claros com instituições e meios para proteger a essência do projeto. A segunda fase de construção avançava em bom ritmo e logo poderiam oferecer serviços completos de atenção diária para idosos. Foi precisamente durante uma visita de supervisão às obras quando Juliana teve uma inspiração repentina. E se ampliássemos o modelo? Propôs a Ricardo enquanto percorriam o espaço em construção. Não replicando-o em outras cidades, mas aprofundando-o aqui. Adicionando formação profissional para cuidadores, pesquisa aplicada sobre bem-estar intergeracional, publicações acessíveis sobre nossa abordagem. A ideia ressoou imediatamente em Ricardo, que havia estado buscando um novo propósito profissional que combinasse sua experiência empresarial com os valores que agora guiavam sua vida. Uma academia do cuidado, elaborou, captando a visão. Um lugar onde a atenção humana seja estudada, praticada e elevada ao nível que merece em nossa sociedade. Durante as semanas seguintes, desenvolveram juntos este conceito expandido. Ricardo aplicou sua experiência em planejamento estratégico para estruturar um modelo sustentável que não dependesse exclusivamente de doações ou subsídios. Juliana contribuiu com seu profundo conhecimento das necessidades reais, tanto das pessoas idosas quanto daqueles que cuidavam delas. O projeto evoluiu organicamente para uma fundação que integraria 4 componentes: o Centro Comunitário Original, um programa de formação para cuidadores profissionais e familiares, um laboratório de pesquisa aplicada em colaboração com universidades e uma editora especializada em materiais acessíveis sobre envelhecimento digno e conexão intergeracional. Precisamos de uma equipe diversa, observou Juliana, enquanto esboçavam a estrutura organizacional. Pessoas com diferentes experiências, idades e perspectivas. Começando por nós mesmos, respondeu Ricardo com um sorriso. O empresário reformado de 41 e a visionária social de 22. A diferença de idade entre eles, que no início havia parecido um obstáculo intransponível, havia se transformado em uma fortaleza complementar. Ele contribuía com experiência, recursos e visão estratégica. Ela com energia, conexão emocional genuína
e uma perspectiva fresca sobre problemas antigos. Juntos criavam algo que nenhum teria conseguido individualmente. A fundação começou a tomar forma com notável rapidez. A reputação de ambos, ele em círculos empresariais, ela entre ativistas comunitários, atraiu colaboradores talentosos e comprometidos. Um prestigioso geriatra se uniu à equipe consultiva. Uma editora aposentada ofereceu dirigir a linha de publicações. Jovens estudantes de serviço social solicitavam estágios. Inclusive Sofia, a irmã de Juliana, agora em seu último ano de arquitetura, desenhou inovadores espaços adaptados para o laboratório de pesquisa. Nem tudo foi simples, é claro. A transição de Ricardo de líder corporativo indiscutível a membro de uma equipe diversa com tomada de decisões compartilhada resultou especialmente desafiadora. Houve momentos de frustração, impulsos de retomar antigas dinâmicas de controle, inclusive uma crise séria quando tentou impor sua visão em um aspecto crucial do programa educativo. Não estamos construindo outra hierarquia empresarial, lembrou-lhe Juliana durante uma tensa conversa privada após uma reunião particularmente difícil. Estamos criando algo diferente, onde cada voz tem valor. Cachorro velho, truques novos, murmurou ele com uma mistura de frustração e autodepreciação. Às vezes me pergunto se realmente posso mudar depois de tantos anos funcionando de certa maneira. Você já mudou, respondeu ela com convicção. O Ricardo, que conhecia há um ano, nem sequer teria considerado que poderia estar errado. A mudança real não é perfeição. É a capacidade de reconhecer os tropeços e seguir tentando. Esta capacidade de confrontar-se mutuamente a partir do respeito e do amor, sem concessões por conveniência, mas também sem julgamento destrutivo, havia se convertido na espinha dorsal de seu relacionamento. Não temiam os desentendimentos porque sabiam que compartilhavam um propósito fundamental, ainda que às vezes divergissem nos métodos para alcançá-lo. Um ano exato depois de seu primeiro encontro sob a chuva, em frente ao MASP, a Fundação Esperança foi inaugurada oficialmente. O evento foi deliberadamente íntimo. Vizinhos do bairro, usuários do centro, colaboradores diretos, familiares próximos. Nada de políticos buscando foto, nem cobertura midiática exagerada. Durante a simples cerimônia, seu Antônio, que havia melhorado notavelmente desde que participava nas atividades do centro, ofereceu algumas palavras improvisadas, mas profundamente comoventes. Na minha idade, a gente pensa que já viu tudo na vida, disse com voz trêmula, mas clara. Mas então aparecem pessoas como Juliana e Ricardo, que nos lembram que sempre é possível construir algo novo, algo bonito, algo que conecte o que fomos com o que será depois de nós. Enquanto o idoso falava, Juliana e Ricardo se olharam com olhos brilhantes de emoção contida. Nesse olhar compartilhado, havia um reconhecimento silencioso. Haviam encontrado não apenas o amor um no outro, mas um propósito que transcendia suas vidas individuais. Naquela noite, sob um céu estrelado no terraço da fundação, Ricardo tomou as mãos de Juliana entre as suas. Há um ano te perguntei se podia te beijar e tremia como um adolescente. Recordou com um sorriso. Hoje tremo por uma razão diferente. Lentamente, ajoelhou-se diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Não te ofereço perfeição, nem um conto de fadas, nem promessas impossíveis, disse com voz emocionada. Te ofereço minha mão para caminharmos juntos, meu coração para te amar cada dia mais profundamente, e meu compromisso de seguir construindo esta vida compartilhada que começamos. Juliana Santos, você me daria a honra de se tornar minha esposa? A resposta dela não foi apenas um sim sussurrado entre lágrimas de felicidade. Foi a culminação natural de uma jornada que havia começado com um encontro casual e se havia transformado na mais profunda conexão que nenhum dos dois havia experimentado jamais. A notícia do noivado entre Juliana e Ricardo gerou reações mistas em seus círculos respectivos. Enquanto os idosos do centro e os colaboradores próximos da fundação celebravam genuinamente sua união, outras vozes manifestaram ceticismo e, inclusive, aberta desaprovação. Teresa, a mãe de Juliana, expressou preocupações que havia contido durante meses.
Você é muito jovem, filha, disse durante uma conversa tensa na cozinha familiar. Está apenas começando sua vida. Ele já viveu metade da dele. Você pensou no que isso realmente significa? Antigas amizades corporativas de Ricardo tampouco ocultaram sua perplexidade. Durante um encontro casual em um restaurante nos Jardins, Fernando Álvares, que havia sido seu sócio durante 15 anos, não pôde conter um comentário mordaz. Primeiro você vende a empresa, depois se dedica à caridade e agora se casa com alguém que poderia ser sua filha. O que vem depois, Ricardo? Se retirar para um mosteiro? Essas reações, embora dolorosas, não surpreenderam o casal. No entanto, o que realmente tensionou seu relacionamento foi a proposta inesperada de José Santos, o pai de Juliana, que reapareceu depois de anos de ausência, atraído pelas notícias sobre sua filha na mídia. Só quero conhecer meu futuro genro, insistiu durante repetidas ligações telefônicas. Acertar as contas com minha família. Juliana se mostrou categoricamente oposta a qualquer reunião. Ele nos abandonou quando mais precisávamos dele, disse a Ricardo com uma dureza que raramente mostrava. Agora que há certa notoriedade e um homem rico na equação, de repente lembra que tem uma filha. Não é difícil conectar os pontos. Ricardo, embora respeitasse sua posição, não podia evitar ver paralelismos com sua própria situação familiar. Sua relação com sua mãe, distante durante décadas devido a dinâmicas familiares disfuncionais, havia se reparado parcialmente nos últimos meses, permitindo-lhe redescobrir um vínculo que acreditava perdido para sempre. Não estou sugerindo que você deva perdoá-lo ou aceitá-lo em sua vida, disse cautelosamente durante um passeio noturno pelo Ibirapuera. Só acho que ouvi-lo, mesmo que uma vez, poderia lhe dar uma perspectiva que agora você não tem. Para fechar essa ferida, em qualquer direção que escolha depois. A sugestão provocou a primeira discussão verdadeiramente séria de seu relacionamento. Juliana percebeu a intervenção como uma invasão em um terreno profundamente pessoal, enquanto Ricardo se sentiu incompreendido em suas intenções. Durante 3 dias, uma tensão incomum se instalou entre eles, manifestando-se em conversas cortantes e silêncios prolongados. Foi seu Antônio novamente, quem inadvertidamente ofereceu perspectiva. Durante uma atividade no centro onde os idosos compartilhavam lembranças significativas de sua vida, o homem falou sobre seu próprio pai, a quem nunca havia perdoado por antigas feridas emocionais. Meu maior arrependimento, confessou com voz embargada, é ter esperado até que ele morresse para tentar entender suas razões. Quando finalmente quis escutar sua história, só restava silêncio. As palavras do idoso ressoaram profundamente em Juliana. Naquela noite, quando Ricardo voltou ao apartamento, encontrou-a esperando-o com uma expressão serena, mas decidida. Estive pensando, disse sem preâmbulos. Você tem razão. Preciso ouvi-lo, pelo menos uma vez. Não por ele, mas por mim. E quero que esteja comigo quando eu fizer isso. O encontro ocorreu em um café neutro perto da Avenida Paulista. José Santos, um homem de 50 anos cujo rosto mostrava o desgaste de uma vida difícil, parecia genuinamente nervoso. Durante 2 horas tensas, mas reveladoras, contou-lhe sua história. A depressão não diagnosticada que o sufocava, o alcoolismo que havia desenvolvido como automedicação, a vergonha paralisante que o impedia de voltar mesmo quando conseguiu certa estabilidade anos depois. Não espero perdão, concluiu com voz rouca. Só queria que você soubesse que nunca foi porque eu não te amasse. Foi porque me odiava tanto que acreditava que vocês estariam melhor sem mim. Juliana escutou tudo sem interromper, apertando a mão de Ricardo sob a mesa, como uma âncora em meio à tempestade emocional. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mas não dura. Obrigada por sua honestidade. Não posso lhe oferecer um relacionamento pai-filha imediato. Mas estou disposta a tentar conhecer a pessoa que você é agora, gradualmente e com limites claros. O alívio no rosto de José foi tão palpável quanto a mistura de emoções contraditórias no de Juliana. Quando saíram do café, ela parou no meio da avenida movimentada, voltando-se para Ricardo com olhos brilhantes. Obrigada por insistir. Você tinha razão. Não sobre perdoá-lo, isso ainda não sei,
mas sobre a necessidade de ouvir sua versão. Me sinto mais leve. Ricardo a abraçou em silêncio, compreendendo que acabava de presenciar um ato de coragem muito mais significativo que qualquer risco empresarial que ele tivesse assumido jamais. Este episódio transformou sutilmente a dinâmica entre eles. Juliana, que sempre havia sido a catalisadora do crescimento emocional de Ricardo, experimentou pela primeira vez a reciprocidade plena. Ele também podia guiá-la em terrenos difíceis, oferecer-lhe perspectivas que ampliassem sua visão do mundo e de si mesma. As semanas prévias ao casamento estiveram marcadas por reconciliações similares. Teresa, após longas conversas com sua filha e observando a genuína parceria que havia florescido entre o casal, finalmente ofereceu sua bênção. Sofia, que inicialmente havia sido a mais cética, converteu-se surpreendentemente na defensora mais fervorosa de seu relacionamento. Inclusive, no âmbito profissional, se produziu uma aproximação inesperada. Fernando Álvares, o antigo sócio de Ricardo, visitou a fundação por curiosidade e ficou tão impressionado com o trabalho que se desenvolvia ali que ofereceu sua experiência como consultor financeiro voluntário. Nunca pensei que diria isto, confessou a Ricardo depois de presenciar uma oficina intergeracional. Mas parece que você encontrou algo mais valioso que construir edifícios. Encontrou como construir comunidade. A cerimônia de casamento foi planejada como um reflexo de sua filosofia compartilhada, íntima mas inclusiva, simples mas significativa. Escolheram celebrá-la no pátio central do Centro Esperança, decorado com plantas brasileiras e luzes cálidas. A lista de convidados era um microcosmo de seus mundos entrelaçados. Idosos do centro junto a executivos corporativos, vizinhos da liberdade compartilhando espaço com arquitetos renomados, a família reconstruída de Juliana interagindo com os círculos sociais de Ricardo. Na noite anterior ao casamento, enquanto repassavam os últimos detalhes na varanda de seu apartamento, Juliana observava Ricardo com uma mistura de amor e espanto. Sabe o que é mais extraordinário em tudo isto? Refletiu apontando para as plantas da fundação espalhadas sobre a mesa. Que nenhum de nós imaginava este caminho quando nos encontramos naquela tarde chuvosa. Pensávamos que éramos diferentes demais, que pertencíamos a mundos irreconciliáveis. E resultou que as diferenças eram exatamente o que precisávamos, completou ele, atraindo-a para seus braços. Você me ensinou a ver além do sucesso convencional. Eu lhe ofereci ferramentas para amplificar sua visão. Juntos criamos uma ponte entre esses mundos. Sob o céu estrelado de São Paulo, selaram esta verdade compartilhada com um beijo que continha tanto seu passado como seu futuro. Um gesto de amor que havia amadurecido desde o tremor incerto daquele primeiro contato até a certeza profunda de duas vidas entrelaçadas com um propósito. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. Sob um toldo de flores silvestres no pátio do Centro Esperança, Juliana avançou de braço dado com um visivelmente emocionado José Santos. Havia sido uma decisão difícil, mas simbolicamente importante. Permitir que seu pai a acompanhasse representava não tanto um perdão incondicional, como um reconhecimento da possibilidade de novos começos. Ricardo a esperava junto a um improvisado altar, com uma mistura de nervosismo e alegria absoluta refletida em seu rosto. A seus lados, como testemunhas simbólicas de diferentes etapas da vida, estavam Sofia, a irmã de Juliana, e seu Antônio, cuja saúde havia melhorado notavelmente nos últimos meses. Os votos que trocaram não foram os tradicionais. Cada um havia escrito suas próprias promessas, refletindo o caminho único que haviam percorrido juntos. Prometo aprender com você cada dia, disse Ricardo, sua voz firme apesar da emoção. Desaprender o que me limita e descobrir novas formas de amar e servir. Prometo valorizar sua independência tanto quanto nossa união, seu crescimento tanto quanto nossa estabilidade. E, sobretudo, prometo lembrar sempre que nossa diferença de idade não é um obstáculo, mas um presente. Perspectivas complementares que, juntas, criam uma visão mais completa do mundo. Juliana, com lágrimas contidas brilhando em seus olhos âmbar, respondeu:
Prometo caminhar a seu lado, sem tentar corrigir seu rumo, mas acompanhando-o em cada curva do caminho. Prometo valorizar sua experiência, sem permitir que defina nosso futuro. Prometo lembrá-lo, quando esquecer, o homem extraordinário que você é além de suas conquistas. E prometo construir com você um amor que não seja um refúgio do mundo, mas uma plataforma a partir da qual o transformamos juntos. Quando o juiz os declarou oficialmente casados, o aplauso espontâneo que surgiu dos convidados parecia celebrar não apenas sua união pessoal, mas também a visão compartilhada que haviam criado juntos, uma ponte entre gerações, classes sociais e formas de ver o mundo. A recepção que seguiu foi uma verdadeira festa comunitária. Idosos dançavam com crianças do bairro, executivos corporativos conversavam animadamente com ativistas sociais, familiares reconectavam após anos de distância. A comida, preparada por um coletivo de mulheres imigrantes que recebiam formação profissional na fundação, fundia sabores brasileiros, com influências de diversos cantos do mundo. Em meio às celebrações, um mensageiro entregou um envelope oficial dirigido a ambos. Ricardo o abriu com curiosidade, leu seu conteúdo e seu rosto se transformou com uma expressão de assombro. É do Ministério do Desenvolvimento Social, explicou a Juliana, atraindo-a a um canto mais tranquilo. Aprovaram o financiamento para expandir nosso modelo de atenção intergeracional a 3 estados diferentes. E o mais surpreendente, querem que desenhemos um programa de formação nacional para cuidadores baseado em nossa metodologia. Juliana tomou o documento com mãos trêmulas, apenas processando as implicações. Isso é enorme, murmurou. É tudo o que sonhamos, mas numa escala que não imaginávamos possível tão cedo. A pergunta é, respondeu Ricardo com cautela, estamos prontos? Olharam-se em silêncio, comunicando-se mais com os olhos que com palavras. Ambos recordavam perfeitamente suas tensões anteriores sobre o ritmo de expansão, a importância de consolidar antes de crescer, o perigo de diluir a essência de seu trabalho em escalas maiores. Acho que estamos, disse finalmente Juliana. Não porque sejamos perfeitos ou tenhamos todas as respostas, mas porque aprendemos a crescer juntos, a nos complementar, a construir algo maior que nós mesmos, sem perder o que o torna especial. A resposta formal ao ministério poderia esperar até depois de sua lua de mel, mas a decisão já estava tomada em seus corações. Aceitariam o desafio, confiando que o que haviam construído entre eles era suficientemente sólido para suportar esta nova fase de crescimento. Os dias seguintes transcorreram numa bolha de intimidade, em um pequeno hotel junto ao litoral de Ilhabela. No entanto, mesmo nesses momentos de conexão privada, a visão compartilhada que haviam desenvolvido seguia presente em suas conversas. Entre passeios por praias desertas e jantares à luz de velas, esboçaram planos para o futuro da fundação, discutiram abordagens para a formação de formadores, sonharam com formas de assegurar que a expansão não comprometesse os valores fundamentais. Uma tarde, enquanto contemplavam o entardecer de uma pequena praia solitária, Ricardo expressou uma preocupação que vinha gestando silenciosamente. Às vezes me pergunto se estamos equilibrando corretamente nossas vidas pessoal e profissional, confessou. Não quero que nossa relação fique subsumida em nosso trabalho compartilhado, por significativo que seja. Juliana apoiou sua cabeça no ombro dele, refletindo sobre a preocupação. Acho que para nós, a separação nunca será tão clara como para outros casais, respondeu finalmente. O que construímos juntos é uma extensão natural de quem somos e o que valorizamos. A chave não é separar artificialmente as esferas, mas nos assegurarmos de nutrir nossa conexão em todos os contextos. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, sempre podemos escapar para pequenas praias como esta quando precisamos lembrar que somos mais que sócios de projeto. Ao retornar a São Paulo, encontraram que a notícia da colaboração com o Ministério já havia gerado um entusiasmo considerável. Pedidos de informação chegavam de organizações similares em todo o Brasil e inclusive de outros países. Universidades propunham alianças de pesquisa. Fundações privadas ofereciam apoio financeiro complementar.
O ritmo de trabalho se intensificou consideravelmente. Contrataram pessoal adicional, ampliaram a equipe consultiva e iniciaram a documentação sistemática de suas metodologias para que pudessem ser replicadas com fidelidade. Ricardo assumiu a direção estratégica e as relações institucionais, enquanto Juliana se concentrou em garantir a integridade do modelo e a formação do novo pessoal. Apesar de suas melhores intenções, a pressão começou a se manifestar em pequenas tensões cotidianas. Conversas interrompidas por chamadas urgentes, jantares cancelados devido a compromissos inadiáveis, decisões tomadas unilateralmente em momentos de pressa. Nenhum conflito grave, mas fricções suficientes para que ambos sentissem a necessidade de reavaliar seu equilíbrio. A solução surgiu de maneira inesperada durante uma visita de acompanhamento a um centro para pessoas idosas em Porto Alegre, onde estavam implementando aspectos de seu modelo. Enquanto observavam um grupo de idosos participando em uma oficina de narração oral com estudantes universitários, presenciaram um momento de conexão tão genuíno e transformador que ambos ficaram visivelmente comovidos. É por isso que fazemos tudo isso, sussurrou Juliana, apertando a mão de Ricardo. Não os relatórios, nem as reuniões, nem os reconhecimentos. Estes momentos de verdadeira humanidade compartilhada. Aquela observação aparentemente simples desencadeou uma conversa profunda durante a viagem de regresso a São Paulo. Decidiram implementar mudanças significativas em sua dinâmica de trabalho. Reservariam 2 dias completos cada semana para estar diretamente envolvidos nas atividades do centro original, delegariam mais responsabilidades administrativas na equipe crescente e estabeleceriam limites claros entre tempo pessoal e profissional. Não podemos perder a conexão com o coração do que construímos, resumiu Ricardo, nem com o coração de nossa relação. À medida que o Programa Nacional começava a tomar forma, com os primeiros centros piloto em Porto Alegre, Salvador e Recife, um novo horizonte de possibilidades se abria diante deles. O que havia começado como um projeto pessoal para enfrentar uma necessidade concreta estava evoluindo para um movimento com o potencial de transformar profundamente a forma como a sociedade brasileira abordava o cuidado intergeracional. Na noite anterior à apresentação oficial do Programa Nacional, enquanto repasavam os detalhes finais no escritório compartilhado de seu lar, Juliana se deteve subitamente. Ricardo, disse com uma expressão indefinível, acho que você precisa saber algo importante. O tom de sua voz o fez levantar o olhar imediatamente, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. O que aconteceu? Perguntou, deixando de lado os documentos. Ela respirou fundo, como reunindo coragem, e finalmente disse com voz quase inaudível. Estou grávida. O mundo pareceu deter-se ao redor de Ricardo. Nesse instante de claridade absoluta, todas as preocupações sobre programas nacionais, expansões e reconhecimentos se desvaneceram. A única coisa que importava era a mulher diante dele e a nova vida que estavam criando juntos. Com mãos trêmulas, não de dúvida, mas de emoção avassaladora, tomou o rosto de Juliana entre suas palmas. É o presente mais extraordinário que eu poderia imaginar, sussurrou, com lágrimas contidas brilhando em seus olhos. Uma nova oportunidade de construir futuro, não só para os outros, mas a partir do nosso próprio amor. Abraçaram-se em silêncio, conscientes de que estavam cruzando outro limiar, iniciando outro capítulo em uma história que havia começado com um encontro casual sob a chuva, e agora se projetava para um horizonte de possibilidades infinitas. 2 anos depois daquela noite em que Juliana anunciou sua gravidez, a varanda do apartamento que compartilhavam havia se transformado. Um pequeno parque infantil ocupava agora um canto, junto a plantas resilientes em vasos coloridos. Brinquedos educativos compartilhavam espaço com livros e documentos de trabalho. Era o reflexo perfeito da vida que haviam construído juntos. Uma integração harmoniosa do pessoal e o profissional, o íntimo e o público, o espontâneo e o planejado. Em uma tarde particularmente bela de primavera, celebravam o 2º aniversário de sua filha Esperança, batizada assim em honra ao projeto que havia unido suas vidas.
A pequena, com olhos âmbar idênticos aos de sua mãe e uma curiosidade insaciável que lembrava o pai, corria entre os convidados com essa mistura de confiança e assombro que só as crianças podem manifestar. A reunião era intencionalmente pequena, mas profundamente significativa. Teresa brincava com sua neta, enquanto conversava animadamente com a mãe de Ricardo, uma amizade inesperada que havia florescido entre as avós. Sofia, agora uma arquiteta promissora, especializada em design acessível, discutia ideias para novos espaços comunitários com José, cuja relação com suas filhas havia evoluído gradualmente para um terreno de respeito mútuo e conexão cautelosa. Seu Antônio, cuja saúde havia permanecido surpreendentemente estável, graças à estimulação constante do ambiente do centro, observava tudo de sua cadeira favorita, ocasionalmente compartilhando histórias com outros idosos que se haviam convertido em parte estendida da família. Ricardo observava a cena com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado em seus anos de êxito empresarial convencional. Aos 43 anos, havia descoberto uma forma de propósito e satisfação que seu eu de 40 teria considerado impossível, uma que não se media em aquisições ou conquistas, mas em conexões humanas genuínas e mudanças tangíveis em vidas concretas. Juliana aproximou-se silenciosamente, deslizando sua mão na dele enquanto seguia seu olhar pela varanda. "Em que está pensando?" perguntou, apoiando sua cabeça no ombro dele, com a familiaridade cômoda de quem construiu uma linguagem corporal compartilhada ao longo do tempo. "Em círculos", respondeu ele, beijando suavemente sua têmpora. "Em como a vida nos leva por caminhos que parecem lineares, mas eventualmente se conectam em padrões que só podemos apreciar em retrospectiva." Ela assentiu, compreendendo intuitivamente a que se referia. O Programa Nacional de Atenção Intergeracional, que haviam desenvolvido, estava agora implementado em 20 cidades brasileiras, transformando a vida de milhares de idosos e jovens. A academia de formação que haviam estabelecido graduava anualmente centenas de cuidadores profissionais, com uma abordagem humanística revolucionária. Seu modelo estava sendo estudado e adaptado em vários países latino-americanos. Mas além desses êxitos públicos, haviam alcançado algo igualmente valioso em sua vida pessoal. Um casamento que honrava tanto suas semelhanças como suas diferenças, uma família que integrava membros biológicos e escolhidos, uma forma de amor que não se definia por convenções sociais, mas por uma conexão autêntica e evolutiva. "Olhe", sussurrou Juliana, apontando para um canto da varanda. Esperança havia se aproximado espontaneamente de seu Antônio e agora estava sentada em seu colo, enquanto o idoso lhe contava algo que a tinha completamente cativada. As mãos enrugadas e trêmulas seguravam as pequenas mãos rechonchudas com infinita delicadeza. Os olhos de ambos, separados por quase 9 décadas de experiências, brilhavam com a mesma curiosidade fundamental. "O círculo completo", murmurou Ricardo, sentindo um nó na garganta. O passado e o futuro conectados no presente. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e Esperança dormia placidamente em seu quarto decorado com estrelas luminosas, Ricardo e Juliana se sentaram na varanda, compartilhando uma taça de vinho em silêncio contemplativo. A cidade brilhava abaixo deles, uma paisagem urbana de luzes e sombras que haviam aprendido a navegar juntos. "Estive pensando em nosso próximo passo", disse finalmente Juliana, girando a taça entre seus dedos. "Não só para a fundação, mas para nós." "E o que você visualizou?" perguntou ele, conhecendo bem esse tom que indicava ideias germinando. "Acho que é hora de levar nosso modelo além das cidades, rumo a comunidades rurais, onde o envelhecimento populacional é ainda mais dramático. Vilarejos onde as gerações jovens emigraram, deixando os mais velhos isolados. Poderíamos desenvolver uma abordagem específica para esse contexto, talvez combinando-a com programas de revitalização rural." Sua voz foi se apagando ao notar o sorriso no rosto de Ricardo. "O quê?" perguntou ligeiramente confusa. "Nada", respondeu ele, tomando sua mão com ternura. "Só que depois de todo este tempo, você continua me surpreendendo. Quando a maioria estaria satisfeita com o alcançado,
Você já está visualizando o próximo horizonte. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Aprendi com você que construir algo significativo nunca é realmente um destino, mas um caminho contínuo. E prefiro 1000 vezes percorrê-lo com você, do que chegar sozinha a qualquer meta. Beijaram-se sob o céu estrelado de São Paulo, um beijo que continha a história completa de seu improvável encontro, as provas superadas juntos e as infinitas possibilidades que ainda se estendiam diante deles. A diferença de idade que uma vez pareceu um abismo intransponível havia se transformado em uma de suas maiores fortalezas. A sabedoria temperada dele complementando perfeitamente a energia visionária dela. No quarto contíguo, Esperança dormia pacificamente. Personificação viva do que era possível quando duas pessoas decidiam transcender limitações superficiais para construir algo autêntico e duradouro. E além das paredes de seu lar, o impacto de sua visão compartilhada continuava se estendendo, conectando gerações, curando fraturas sociais, criando espaços onde a dignidade humana florescia independentemente da idade ou circunstâncias. Naquela noite, enquanto a cidade gradualmente silenciava e as estrelas brilhavam com intensidade crescente, Ricardo e Juliana permaneceram na varanda, não apenas celebrando o que haviam construído, mas antecipando com tranquila emoção o que ainda estava por vir. Porque haviam descoberto a verdade mais profunda de todas, que o amor genuíno, longe de ser um destino final, é apenas o começo de possibilidades infinitas. Às vezes, os encontros mais improváveis são os que redefinem nossa existência completa, e no espaço entre dois mundos aparentemente irreconciliáveis pode nascer um universo inteiramente novo.